Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Espero que vocês tenham gostado do último episódio. Vi bastante gente elogiando, bastante gente que ficou bem imersiva. Que bom, é sempre bom ouvir o feedback de vocês. E lembrando que a melhora do podcast é diretamente ligada aos patrões, que continuam postando no podcast, continuam apoiando o podcast, e assim, só é possível melhorar por causa deles. Muito obrigado, patrões. E se você quiser também apoiar o podcast, é só acessar o PicPay, Catarse ou Patreon e escolher o melhor jeito para apoiar o podcast. Vamos para a nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. A mansão estava completamente vazia quando Maria chegou. Isso não era uma coisa normal naquela residência. Na verdade, a mansão já esteve assim, vazia e silenciosa algumas vezes. Mas algo ali estava diferente. Algo ali estava estranho. O vazio era sentido por todo o seu corpo. O silêncio tinha cheiro. E isso de fato não era algo normal. Ela nunca havia ouvido falar que o silêncio exalava cheiro, mas aquele tinha. E era um cheiro forte, esquisito, ruim. Assim que Maria abriu a grande porta da mansão, essas sensações a atravessaram como um soco no estômago, como um chute direto em sua face. Ela sentiu suas pernas bambearem e falharem por alguns segundos. Sentiu seu coração acelerar dentro do seu peito. Suas mãos perderam completamente a força e seus ombros se contraíram e relaxaram. Tudo isso ao mesmo tempo. Eram 5 da manhã de segunda-feira, quando tudo isso estava acontecendo dentro da mansão. Ela havia viajado com a namorada para um fim de semana divertido na cachoeira. E foi mesmo. Mais divertido do que ela achou que seria, já que, segundo ela, teria sentido algo ruim quando saiu de casa na noite de sexta-feira. Sentiu que devia abraçar os pais e assim o fez. Os abraçou com força e muito afeto. Abraçou seu irmão também, o tão amado Júlio. Júlio era 3 anos mais novo que Maria, e aos 23 anos de idade, tinha Maria como sua melhor amiga, e ela a ele. Até que o namorado dela apareceu e as coisas mudaram um pouquinho, mas não foi para pior. Pelo contrário, era como se fossem os 3 mosqueteiros. Eles eram um time, e Júlio era parte importante da equipe. Mas aos 23 anos de idade, reconhecia seus limites. Ah, que família bonita eles eram. Maria jamais pensou que toda aquela beleza pudesse acabar assim, daquela forma sádica e doentia. Às 5 da manhã de segunda-feira, ela chegou em casa, a sua tão amada e preciosa mansão. Chegou para o seio da sua família, às 5 horas da manhã. Como havia combinado com todos, chegaria em silêncio. Entraria no seu quarto e dormiria até às 9. Quando acordaria, tomaria um banho revigorante, um café da manhã delicioso preparado pela melhor empregada que já tiveram, e então iria trabalhar nos negócios da família. Os pais, concordando com seu atraso ao trabalho, aderiram ao plano da amada e um tanto rebelde menina. Tudo estava conforme esperado, até o momento em que Maria abriu a porta da mansão e o silêncio, aquele que chega a ensurdecer, invadiu as narinas da pobre menina mulher de 26 anos de idade. A partir daquele instante, os planos não ocorreriam como o esperado. Nada seguiria o roteiro planejado por ela e comunicado com excelência a toda a família. Maria, depois de se recompor física e mentalmente, o tanto quanto fosse possível, procurou com certa dificuldade o interruptor e, assim que o encontrou, as grandes luzes se acenderam. Ela sentiu uma pequena fagulha de dor nos olhos e piscou algumas vezes. Não havia nada demais ali, só os móveis caríssimos que sempre ali estiveram. Mas algo não encaixava e ela sabia que era algo no silêncio, algo no cheiro que aquele silêncio tinha. Olhou para todos os cantos até ter 100% de certeza que ali tudo estava normal. Foi então que algo mais anormal que o cheiro do silêncio aconteceu. Como num passe de mágicas, o silêncio absoluto foi embora e uma respiração completamente ofegante e agoniante tomou conta do espaço.
A primeira coisa que passou pela mente de Maria foi a imagem do irmão e, com bastante dificuldade, caminhou o mais rápido que pôde até o andar de cima. Nem se deu conta de que havia muito sangue espalhado pelo corredor, muito menos que esse era o cheiro tão terrível e inesperado do silêncio. Colocou a mão na maçaneta da porta e sentiu algo pegajoso ali. Foi assim que ela percebeu o sangue, todo o sangue que estava espalhado por todo aquele extenso corredor, até chegar à porta do quarto do irmão. Sem abrir a porta, ouviu com atenção a respiração que vinha lá de dentro, a dificultosa respiração que vinha do quarto do irmão, e no ímpeto de sensações, desistiu. Pensou nos seus pais. Se alguém tivesse algo a fazer ali, eles seriam os primeiros a serem atingidos. Ela não errou. Tentando não enxergar e não sentir o cheiro de todo aquele sangue espalhado, ela caminhou lenta e corajosamente para o quarto dos pais. Havia desespero em seu coração, mas havia força e garra em seus olhos, e como uma heroína que não deixa transparecer seus sentimentos, abriu a porta do grande quarto dos pais. Ali, o cheiro não era apenas de sangue, era algo mais forte. Era um cheiro de podridão, um forte cheiro de morte. Maria levou a mão à boca e deu um pequeno e agudo grito ao se deparar com os corpos extremamente lesionados de seus pais. A face de cada um deles estava completamente destruída. Havia sangue e restos mortais espalhados pelas paredes, pelo chão, pelos caríssimos lençóis que cobriam aquele belíssimo casal. Ela entrou num estado de choque e só saiu dele quando ouviu o grito do quarto no fim do corredor. Júlio! Correu para salvar seu irmão do que quer que fosse. Abriu a porta sem se importar com o sangue que estava na maçaneta e teve uma surpresa ainda maior do que a que teve no quarto dos seus pais. Júlio estava sentado no chão. Suas mãos estavam completamente sujas de sangue, assim como seu rosto, seu cabelo, sua cama, sua parede e seus lençóis. Perguntando se ele estava machucado e recebendo uma negativa como resposta, Maria se aproximou do irmão e, chorando, o abraçou. No meio desse afetuoso abraço, ela pôde ver ali no canto do quarto uma arma de fogo e uma marreta extremamente ensanguentada. Ela então, sentindo o medo do irmão, o afasta lentamente. Ele olha para os olhos incompreensivos e assustados da irmã e pergunta: "O que aconteceu aqui?" Sem responder, ela sai do quarto, desce as escadas, pega o telefone e liga para a polícia. Quando a polícia chega, se depara com um verdadeiro massacre. Júlio continuou no seu quarto gritando sem saber o que aconteceu. Maria, encontrada no sofá, em posição fetal, sem conseguir distinguir seus sentimentos, seu medo e seus sustos. Passado todo aquele momento de dor, toda aquela primeira sensação, os dois são levados para a delegacia e são obrigados a responder algumas perguntas. Procedimento padrão, é claro. Os advogados da família estão com os dois. Júlio está extremamente abalado. Seus pensamentos não condizem com nada do que ele consegue falar. Suas falas não fazem o menor sentido. Ele realmente não sabia o que aconteceu ou o que estava acontecendo. Ele mal sabia que seus pais estavam mortos. Já na sala ao lado, havia uma Maria extremamente lúcida e capaz de relatar tudo o que já foi citado acima, e novas informações que estariam por vir. E você acha que seu irmão pode ter cometido um crime como este? Não, meu irmão era apaixonado pelos nossos pais, pela vida. E o que você acha que pode ter acontecido ali? Não sei, alguém pode ter sedado ele, matado os nossos pais e tentado colocar a culpa nele. Sei lá, eu não faço ideia. Não sei se havia alguma motivação no seu dinheiro. O dinheiro do cofre sumiu? Sim. E as joias? Também. Tá vendo? Não pode ter sido meu irmão. Eu pensei muito sobre isso, sabe? Não há nenhum histórico, nenhum motivo. Por mais que ele sofra de alguns apagões, nenhum deles proporcionou algo que chegasse perto de ser violento. Seu irmão sofre de apagões constantes? Não. Oh, meu Deus, isso pode prejudicá-lo. Não são constantes, acontecem pouquíssimas vezes, na verdade, mas isso pode prejudicá-lo de alguma forma? Senhorita Maria, acho que podemos encerrar por hoje. Por favor, me responde. Isso vai prejudicar o meu irmão?
Maria não foi respondida, e ambos foram liberados para o enterro dos pais. Em meio a abraços carinhosos e solidários, Maria novamente questionou o irmão sobre suas atitudes, e ele se negou, claro. Apesar de não saber o que aconteceu, Júlio sabia que não era culpado. Maria fez questão de passar todo aquele momento de adeus abraçada ao irmão, assim como fez questão de mostrar a todos que, embora o amasse, sentia um pouco de medo dele. Enquanto os corpos dos pais eram enterrados, Maria pediu aos céus para que o seu plano não fosse descoberto, e agradeceu também aos céus por todas as joias e dinheiros que estavam em seu cofre. Gostaram da história, seres do submundo? E não se esqueçam, abram lá o YouTube, se inscrevam no canal. A gente tá rumo aos 1000 inscritos. Lembrando que se a gente completar logo os 1000 inscritos, a gente vai fazer um episódio especial. Aquele episódio de falação que vocês gostam, igual o episódio 100. Então corram lá agora e se inscrevam. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.